O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor me conduz, minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor me dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor me dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. A bondade do Senhor me dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor por seu tão grande amor que me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dará vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Ok, nesse momento vamos preparar nossos corações para a palavra de Deus. Nós gostamos de pregações de nossa igreja, amém? Amém. Amém. Isso foi meio fraco, olha. Nossos jovens sabem, nós gostamos de pregações aqui, amém? Amém. Amém. Os jovens vão gritar o que hoje de noite? Preach! Preach! Estou preparando para falar isso para vocês. Preach! Amém. Amém. Ok, vamos chamar o pastor Adão e irmão Heraldo. Se vocês podem, passar um minuto explicando quem você é, com seu ministério rapidamente e pode chegar aqui. E explica quem eles são e as outras coisas dos pastor Heraldo, vocês dois, ok? Hello. My name is Adam Summers. I am the pastor of Faith Baptist Church in Chelsea, Michigan, and I am delighted to be here this evening. Meu nome é pastor Daniel Summers, eu sou pastor lá em Michigan. Estou muito feliz de estar com os irmãos hoje à noite. Eu sou o pastor Haroldo, sou
pastor missionário lá em São Paulo, da Igreja Batista Nova Vida, implantador de igrejas e também do Ministério com a Sociedade Bíblica Italiana. Sou vice-presidente executivo e é um prazer estar com os irmãos hoje no vídeo. Let's start by taking our Bibles tonight and find Psalm 119. Vamos começar hoje à noite abrindo nossas Bíblias em Salmo 119. Amen. I think we already read this verse tonight, Eu acho que nós já lemos esse versículo hoje à noite, but I really have no way of knowing. mas eu não sei, na verdade. Psalm 119, Salmo 119, verse 30. verso 30. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. 130 que diz assim: a entrada das tuas palavras na luz dá entendimento aos simples. Let's pray. Oremos. Our Heavenly Father, thank you for another opportunity to be here together. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje à noite. God, we need your help tonight. Pai, precisamos da sua ajuda hoje à noite. Lord, I pray that you would move in with your Holy Spirit and give us wisdom with your word. Eu peço que o Senhor trabalhe com o seu Espírito Santo e nos dê sabedoria na sua palavra. Please keep us from getting in the way of what you want done. Nos ajude a não atrapalharmos o que o Senhor quer fazer hoje. We ask in the name of Jesus, amen. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Before we get started, I need to say a couple of things about Pastor Brian. Antes de começarmos, eu preciso falar umas duas coisas sobre o pastor Brian. Feche os ouvidos, feche os ouvidos. Close your ears, close your ears. Brother Brian is a very dear friend of mine, Pastor Brian é um amigo pessoal meu. and he invited me to come to Brazil many times before. Já me convidou muitas vezes para chegar ao Brasil, It wasn't until this week that I was able to be here. mas não foi até essa semana em que eu pude chegar para estar com os irmãos. And though it's my first time here, E embora que seja minha primeira vez com os irmãos, I feel like I know the ministry fairly well. eu sinto que eu conheço já esse ministério. We have prayed with Brother Brian about so many things. Nós temos orado com o pastor Brian sobre tantas coisas. We have known his family for many, many years. Conhecemos a família dele por muitos anos. Watched his children grow up. Temos visto seus filhos crescer. And I feel very honored to be here tonight. E é uma honra estar com os irmãos hoje. I've watched pictures of this place, how it's transformed over the years. Tenho visto fotos de como esse lugar foi transformado nos últimos anos. And if it's possible to measure the blessing of God, E se for possível medir a bênção de Deus, measuring it by what we see, medindo daquilo que nós vemos, and I think God has blessed you. então eu vou dizer que Deus tem te abençoado, pastor. Now to the Word of God. Agora, voltando à palavra de Deus, We've read this verse, it's been read already once tonight, nós já lemos esse versículo que foi lido uma vez hoje à noite. and I don't intend to preach from this text, Eu não vou pregar desta passagem, only to use it to introduce our text. mas eu usei isso para introduzir o nosso texto. In this passage, we find a very important statement made. Mas aqui nesta passagem nós temos uma afirmação muito importante que é feita. It is a statement about the power of the Word of God. É uma afirmação sobre o poder da palavra de Deus. The first part of this verse says the entrance of thy A word. primeira parte do versículo diz: a entrada das tuas palavras. And this might be the most important part of that verse. Que talvez seja a parte mais importante deste versículo. The psalmist is drawing our attention to something special. O salmista está nos chamando a algo bem especial. He's not drawing our attention to the words of some king. Não está chamando a atenção das palavras de algum rei. He's not simply drawing our attention to the words of a songwriter. Não está falando simplesmente de uma música, de um autor lírico. He is drawing our attentions to the very words of God. Está chamando a nossa atenção às próprias palavras de Deus. He points out something that seems very obvious. Ele mostra algo que parece muito óbvio. He points out that it's not the words of man that brings light. Ele mostra que não são as palavras dos homens que traz luz, It is the words of God. é a palavra de Deus que traz luz. And that's really what this entire meeting is about. E essa conferência inteira é sobre isso. I understand that the Bible Congress begins tomorrow, Eu entendo que o congresso, a conferência começa amanhã, but on this evening we have an important
task in front of us. Mas esta noite nós temos algo muito importante perante nós. It is so important that from the youngest to the oldest in this place, É tão importante que desde o mais novo até o mais velho aqui dentro, we very intentionally focus our minds on the topic at hand. nós precisamos focar nossas mentes no tópico que vamos pregar. In my language, the word Congress means a specific meeting for a specific purpose. No inglês, congresso quer dizer uma reunião para um propósito muito específico. There are congresses of all kinds. Tem todo tipo de congresso. There are governmental congresses. Tem congressos do governo, There are congresses of clubs. tem congressos de clubes, This Congress is much different. mas esse congresso é muito diferente. The specific purpose of this Congress O propósito específico deste congresso is to elevate and highlight the Word of God. é para engrandecer e enaltecer a palavra de Deus. It is not just the responsibility of the preachers this week, Não é apenas a responsabilidade dos pastores, pregadores esta semana, but it is the responsibility of every one of the hearers mas é a responsabilidade de cada um dos ouvintes to elevate and prioritize God's Word above all. de engrandecer e prioritarizar a palavra de Deus. Why would we go through such effort and expense to hold a Congress like this? Por que vamos gastar tanto dinheiro e tanto tempo para realizar um congresso como esse? Why would these preachers come from thousands of kilometers away to join you? Por que esses pastores viriam de milhares de quilômetros de distância para estar com os irmãos? Why would this congregation put in so much effort to make preparation? Por que esta congregação gastaria tanto esforço para realizar isso? I say the answer to these questions is found in this verse. E eu digo que a resposta para tudo isso nós encontramos neste versículo. The answer to the question is the entrance of God's Word brings light. A resposta é a entrada das tuas palavras da luz. This is the cure for all the world's ailments. Esta é a cura para todas as chagas da humanidade. This is the most important thing in the next 3 days. Esta é a coisa mais importante dos próximos 3 dias. Let's spend some time tonight thinking about how powerful this book really is. Vamos gastar um tempo vendo o quão poderoso este livro é, na verdade. I'd like you to find the book of 2 Kings chapter 21. Abre suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 21. In this passage of scripture we find a very sad event. Nós encontramos nessa passagem algo muito triste que aconteceu. More correctly, a series of sad events. Na verdade, uma série de eventos tristes. We're going to read tonight about an event, a transformation in a kingdom. Vamos ler sobre uma transformação num reino. It's a change in a kingdom that was supernatural. É uma mudança sobrenatural que houve num reino. But before we read about the transformation, we must first establish the current condition. Mas antes de vermos a transformação, precisamos tratar da condição atual. We find in this portion of scripture 2 kings named. Encontramos nesta passagem 2 reis que são nomeados. The first one we'll look at is King Hezekiah. Primeiro é o rei Ezequias. And in chapter 20, we read about the acts of Hezekiah. No capítulo 20, nós vemos as ações do rei Ezequias. We cannot read the whole chapter tonight, but just know this. Não vamos ler todo o capítulo hoje, mas saiba apenas isso. Hezekiah was one of the few good kings of Ezequias foi um dos poucos bons reis de Judá. In the line of many wicked kings, Hezekiah stands above. E olhando os reis ímpios, o Ezequias está acima deles. And if we had time to look at every one of Hezekiah's, Se nós tivéssemos tempo para ver cada uma das coisas que o Ezequias fez, we would find that Hezekiah took the throne at a very evil time in the kingdom. nós veríamos que ele deu ao reinado, ao trono, num tempo muito escuro. Things were wholly corrupt. As coisas estavam muito corruptas. And when Hezekiah took the throne, he corrected it all. E quando Ezequias chegou ao trono, ele corrigiu estas coisas. He went through a great effort to bring the people back to God. Ele teve um grande esforço para trazer as pessoas de volta para Deus. That's chapter 20. Esse é o capítulo 20. Chapter 21 begins with the name Manasseh.
E nós vemos que o capítulo 21 começa com o nome Manassés. This would be Hezekiah's son, Esse é o filho do Ezequias, the man who would take the throne next. o próximo rei. And Manasseh did in record time E o Manassés fez, num tempo recorde, what had taken many other kings years to do. o que levou aos outros reis anos para conseguirem fazer. Manasseh began to turn all of the transformations of Hezekiah around. Manassés começou a desfazer todas as transformações do Ezequias. Everything good that Hezekiah did, Manasseh undid. Tudo de bom que Ezequias fez, o Manassés desfez. Just for a few examples, we can look in verse 4. Podemos ver alguns exemplos. Verso 4. Verse 4 says, and he built altars in the house of the Lord. Diz verso 4. E edificou altares na casa do Senhor. So the first thing we notice here is that Manasseh perverted the house of God. Primeira coisa que nós vemos é que o Manassés perverteu a casa de Deus. What should have been a place of holiness and cleanness and purity, O que deveria ser um lugar sagrado de pureza, Manasseh turned to idols and immorality. o Manassés transformou em idolatria, em imoralidade. We find in verse 5 that he built altars for all the hosts of heaven. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus. So we find in this statement it was not just the house of God that was perverted, Não foi apenas a casa de Deus que foi pervertida, but where you find altars, you find priests. mas onde você encontra altares, você encontra sacerdotes, And while these priests should have been godly men and holy men, e esses sacerdotes deveriam ser homens santos, Manasseh had priests. ele levantou sacerdotes que eram ímpios. Then we notice in verse 6 something very, very sad. Nós vemos no verso 6 algo muito triste. Speaking of Manasseh, it says he made his sons to pass through the fire. E ele até fez passar a seu filho pelo fogo. This is more than my mind can comprehend. Isso aqui é mais do que a minha mente consegue compreender. It has been said that children are the most precious resource of a country. É dito que as crianças são o bem mais precioso de uma nação. That to be true. E eu acredito que isso é verdade. When we see these children sitting in this church house, Nós vemos as crianças aqui hoje à noite. they represent tremendous value and potential. Elas representam grande valor, grande potencial. They represent a mighty for God. Representam uma grande força para Deus. But we read in this verse that this wicked king had taken those children Mas nós lemos dessa passagem que este rei com essas crianças, and instead of raising them, serve the Lord. e ao invés de conduzi-las para conhecer ao Senhor, He carried those precious children and offered them in fire e ofereceu elas um sacrifício queimado unto a God that was no God. a um Deus que não era Deus. Those precious, innocent gifts from God, Aqueles preciosos presentes de Deus, this king laid on an altar and slaughtered. esse rei matou essas crianças. We find the church house was in wreck. Nós vemos então que o templo estava em desaforo. We find that, Nós vemos que os sacerdotes estavam em desaforo. and then if you would grant us a little liberty, we could say that the families were a wreck. E se você me der um pouquinho de verdade, podemos aplicar isso às famílias também. And I would say, if we were to look in verse 7, Se fosse olhar no próximo capítulo, verso 7, the Bible says that there were houses of Sodomites just outside the house of God. nós vemos também que haviam casas de sodomitas. So we could say this, Então podemos dizer isso. A idade do país had fallen apart and declined. tinha caído e declinado. We find that the entire nation was in ruins. Nós vemos que o país inteiro estava em pedaços. Spiritual. Estava demoralizado espiritualmente. Now as we move forward into this passage, we're going to look at the transformation of the nation. Mas ao olhar esta passagem, nós vamos ver a transformação deste país. By the time we get to the end of chapter 23, Quando chegamos ao final do capítulo 3, it doesn't even resemble the same nation that we just read about. ele nem parece mais o mesmo país que nós acabamos de ler. Something super takes place in this nation. Algo sobrenatural acontece neste país. A nation whose priests and temple and family were defiled, Os sacerdotes, cujas famílias estavam had returned corrompidas, to God,
tinham voltado para Deus and restored the relationship. e restaurado o relacionamento. How did this happen? Como que isso aconteceu? What was the turning point? O que foi o ponto What flipped the switch of morality in the nation? o que foi que ligou a tomada da moralidade neste país? I believe we find the answer in chapter 22, verse 8. Eu acredito que nós vemos a resposta no capítulo 22, verso 8. It says, And Hilkiah the priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. Então, sumo sacerdote e o livro da lei na casa do Senhor, e Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. If we're not careful, we will read right past the solution. Se nós não prestarmos atenção, nós passamos por cima da solução. I submit to you that the answer to the question, what happened, Eu te digo que a resposta sobre o que houve is found in the short statement of verse 8, está encontrado aqui no verso 8, where it says, I have found the book. onde diz, achei o livro. This was no ordinary book. Esse não era um livro qualquer. Esse não era o livro das leis dos homens. This was not just some institution. Não era apenas uma constituição de uma nação. The book that was found was so precious and O powerful que foi encontrado foi tão precioso e tão poderoso that it is amazing that it was ever lost in the first place. que é incrível de pensar que ele foi perdido no início da conversa. And yet this nation had reached a point in its history, Mas essa nação chegou ao ponto da sua história the most important book that had ever existed onde o livro mais importante que já existiu had slipped out of their hands. estava perdido. They had lost it. Perderam. No one knew where it was. Ninguém sabia onde é que estava. They'd forgotten what it contained. Haviam esquecido o que dentro dele. They had forgotten who the author was. Tinham esquecido de quem era o autor. They lost the book. Haviam perdido o livro. But at the climax and at the turning point of this story, Mas no clímax, na virada dessa história, we find the rediscovery of the book. encontramos a redescoberta do livro. Now, I've given you a list of things that were wrong in the nation. Eu já falei de várias coisas que estavam erradas na nação. We saw that the house of the Lord was corrupt. Nós vimos que a casa de Deus foi corrompida. We saw that the priests were corrupt. Nós vimos que o sacerdócio estava corrompido. We saw that the family had been broken and perverted. Nós vimos que a família foi quebrada, foi destruída. We saw that the morality of the nation was in decline. Nós vimos que a moralidade do país está decaindo. We saw that the entire nation was evil. Nós vimos que a nação inteira estava ruim. Now let's look at the transformation that took place. Mas agora vamos ver a transformação que aconteceu. The transformation that was prompted by the discovery of the book. A transformação veio por causa da descoberta do livro. Verse 8 says that Hilkiah the priest said unto Shaphan, he found the book. Diz aqui no verso 8, então achei o livro. It says that Shaphan read the book. Diz que ele leu o livro. Then verse 9 says Shaphan the scribe gave the book to the king. E diz no verso 9 que Safã deu o livro para o rei. Now this new king, he was trying to do right, Esse novo rei estava querendo fazer o que era certo. but he didn't have the book. Mas ele não tinha o livro. He didn't know how to do right. Ele não sabia como fazer a coisa certa. He didn't have something to read instructions from. Ele não tinha um livro de instruir. All he could do was the best he could do. Ele só podia fazer o melhor que ele podia fazer. So when they found the book and they gave the book to the king, Então, quando encontraram o livro e deram o livro ao rei, the Bible says in verse 11 a Bíblia diz no verso 11, that when the king read it and heard the words, que quando o rei leu e ouviu as palavras, it says he rent his clothes, diz que ele rasgou as suas vestes, because the entrance of thy words giveth light. porque a entrada da tua lei dá luz. He did not have the light of the book to reveal to him Ele não tinha a luz do livro para revelar para ele all the ways they were wrong. todos os caminhos que estavam errados. But when those words found
entrance into his heart, Mas quando aquelas palavras encontraram o caminho para o seu coração, the lights came on. as luzes se acenderam. And then he could see the sin. E aí ele pôde enxergar o pecado. He could see the immorality. Ele conseguiu a He imoralidade. could see the idolatry. Ele conseguiu enxergar a idolatria. And he said, something must change. E ele disse, algo precisa mudar. The entrance of thy words giveth light. A entrada da tua palavra dá luz. We are honored to have the book in front of us tonight. Nós estamos honrados de ter o livro perante nós hoje à noite. Friends, this book has not lost its power. Irmãos, este livro não perdeu o seu poder. And if it can do for the nation of Judah what it did, E se esse livro pode fazer para a nação de Judá o que ele fez, and I believe that it can do for my nation então eu creio que ele pode fazer para a minha nação and for your nation e para a sua nação what nothing else can. o que nada mais pode fazer. I'd like you to look at chapter 23. Olha comigo no capítulo 23. As we move into chapter 23, we begin to read about the reform. Ao entrarmos no capítulo 23, nós vemos então a reforma. Remember, the king read the book. Lembra, o rei leu o livro, Bible says he rent his a clothes. Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. This means that it was not just his eyes reading the book, Então não foi só os seus olhos que leram o it livro, was his heart reading the book. foi o seu coração lendo o livro. Porque esse não é um livro qualquer. This book, according to your New Testament, Este livro, de acordo com o Novo Testamento, is quick and powerful. ela é viva e eficaz. It's cutting and it's separating. E mais penetrante It knows the thoughts and the intents of the heart. que uma espada. Ele conhece as intenções e os pensamentos dos corações. And as Manasseh began to read the book, his heart was convicted. E à medida que ele começou a ler o livro, o seu coração foi comovido. And in chapter 23, he begins to go into action. No capítulo 23, ele começa a entrar em ação. He began to make some changes according to the book. Começou a fazer mudanças de acordo com o livro. Remember, chapter 21, the house of God was corrupted. Lembra, capítulo 21, a casa de Deus foi corrompida. Look at chapter 23 and verse 4. Mas aqui no capítulo 23, verso 4, Would you read verse 4 and 5? versos 4 e 5, e o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. We find that when the word of God found entrance into this king's heart, Nós vemos que quando a palavra de Deus encontrou entrada no coração deste rei, he said some things have got to change around the house of God. ele falou, algumas coisas precisam mudar na casa de He Deus. said the way things look are not the way they're supposed to be. A forma aparecendo não é para sair assim. We've gotten rid of some things that God said should be there. Nós tiramos algumas coisas que Deus falou que não devem estar lá. And we've allowed some things to come in that God said should have never been there. Permitimos algumas coisas a entrar que nunca deveriam estar lá. So we find that when the word found entrance, the house of God was repaired. Então nós vemos que quando a palavra de Deus entrou, a casa de Deus foi consertada. I believe that the answer and the cure for any nation, including yours, Eu acredito que a cura para qualquer nação, incluindo a nossa, is the word of God being revealed and taught and preached. é a palavra de Deus sendo ensinada, sendo pregada. Yes, to the lost world, Sim, para o mundo perdido, but it ought to be treasured and studied by the people of God. mas ela deve ser reverenciada e estudada pelo povo de Deus. I believe the church house should be what God intended for it to be. Eu creio que a igreja precisa ser aquilo que Deus quer que ela seja. A place unspotted by the world. Lugar imaculado do mundo. A place that rejects the idolatry and the immorality. Lugar que rejeita a idolatria, que rejeita a imoralidade. The book is the standard by which we measure that morality. O livro é o padrão pelo qual pedimos essa moralidade. Hezekiah read that book.
Ezequias leu este livro. He said some things have to Ele change. falou, algumas coisas precisam mudar. He said, get rid of the idols. Falou, tira os ídolos, Get rid of the altars. tira os altares, Take them out back and light them on fire. leva lá atrás e queima eles no fogo. Get rid of them. Tira daqui. Don't just set them aside. Get rid of them. Não coloca só no cantinho, se livre deles. Remember, the house of God was corrupt, Se lembre, a casa de Deus estava corrompida, but the priests were also corrupt. mas o sacerdócio também estava corrompido. But when the word of God finds entrance, Mas quando a palavra de Deus encontra entrada, look at verse 5. olha o verso 5. And he put down the idolatrous priests. Também destituiu os sacerdotes que os reis estabeleceram. Manasseh read the book. Quando ele leu o livro, The book said the priests have to go. o livro disse, os sacerdotes precisam ir. They're wicked and they're idolatrous. Eles são ímpios, eles são idólatras. They never should have been here to begin with. Nunca deveriam estar aqui para início de conversa. And when Manasseh read it in the book, E quando o rei leu no livro, he said, yes, sir. ele falou, sim, senhor. The priests have to go. Os sacerdotes precisam ir. We live in a day where everything is argued and debated online. Nós vivemos um período onde tudo é debatido online. It is the exchange of ideas. É o trocar ideias. Pointless debate. Debate sem sentido. I have heard of friendships amongst pastors being ruined Eu já vi amizades entre pastores serem destruídas. because online they'll argue and fight about something that doesn't matter. Porque online eles acabam discutindo sobre algo que não importa. I say we get back to the book. Eu digo, voltemos ao livro. The priest got right. The priesthood got O right sacerdócio se endireitou para com Deus when the book found entrance. quando o livro encontrou entrada. This book defines doctrine. Esse livro define doutrina. This book defines morality. Esse livro define moralidade. This book defines what's important and what's not. Esse livro define o que é importante e o que não é importante. The house of God got right. A casa de Deus se consertou para com Deus. Preachers got right. O sacerdócio ficou certo. Number 3, we find that morality got right. Se nós temos que a moralidade também se acertou. Look at verse 7. Olha no verso 7. And he brake down the houses of the Sodomites that were by the house of the Lord, where the women wove hangings for the grove. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. The morality of Judah had reached such low depths A moralidade de Judá estava tão baixa that these houses of sin que essas casas de pecado were not hidden in some back alley. não estavam mais escondidas em algum lugar oculto, They weren't outside of the town. não estavam fora da cidade, They weren't disguised as something else. não estavam mascarados como algo diferente. The morality of the nation had declined to the point A moralidade that these houses of sin were built right next to the house of God. que essas casas de pecado foram construídas do lado da casa de Deus. The immoral practices of the idolatry As práticas imorais desses idólatras had come to live next door to the house of God. chegou ao lado da casa de Deus. Openly and unashamedly Sem vergonha, engaging in immorality, praticando imoralidade, but not when the book was found. mas não quando o livro foi encontrado. When the book was found, Quando o livro foi encontrado, Manasseh said the house of God must be repaired. o rei falou, a casa de Deus precisa ser consertada. The preachers must get right. Os pastores precisam fazer o que é correto. And the standard of morality will return to that which the book declares. E a moralidade precisa voltar a ser aquilo que o livro diz que deve ser. The house of sin must go. A casa de pecado precisa ir embora. Says he tore it down. Diz que ele destruiu. Got rid of it. Se livrou. Things were changing in the As nation. coisas estavam mudando na nação. Church house got right. A casa de Deus consertou. Preachers got right. O pastor se consertou. The morality got right. E a própria moralidade se consertou. Now look at verse 10 with me, if you would please. Agora olha o verso 10 comigo. It says, and he defiled Topheth, which is in the valley of the children of Hinnom. Também profanou a Tofete que está no vale dos filhos.
that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Moloch. Para que ninguém quisesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Before the book was found, Antes que o livro foi encontrado, children were used as a sacrifice, as crianças eram usadas como sacrifício, wasted in the fire. desperdiçadas no fogo. But after the book was found, Mas depois que o livro foi encontrado, children who were once destined for death crianças que antes eram destinadas para a morte found refuge and sanctuary in the book. encontraram refúgio no livro. That most precious resource was restored. Aquela fonte mais preciosa foi restaurada. The book provided protection, O livro providenciou proteção and it restored the family. e restaurou a família. This is the power of the book. Este é o poder do livro. If you don't believe that the book in your lap is powerful, Se você não acredita que este livro no seu colo é poderoso, then it's only because you haven't read it. então é só porque você não leu. This book has the power to change lives. Esse livro tem o poder de mudar It vidas. has the power to deliver from sin. Tem o poder de livrar do pecado. It has the power to separate and divide. Tem o poder de separar, de dividir. It has the power to build up and restore. Tem o poder de restabelecer, de construir. Allow me to finish by turning to the end of the book, end of chapter 23. Vamos terminar olhando o final de 23. Really, not even the end. Find verse 23 of chapter 23. Nem mesmo o final. É verso 23 do capítulo 23. It records a very momentous event. Nós temos aqui um momento muito especial. In fact, verse 22 says, "Surely there was not holden such a Passover from the days of the judges that judged Israel." O verso 22 diz, porque nunca se celebrou tal Páscoa como este desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Nor in all the days of the kings of Israel, nor of the kings of Judah, Nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. verse 23, "But in the 18th year of King Josiah, wherein his Passover was holden to the Lord in Jerusalem." Porém, no ano 18º do rei Josias, estas Páscoas celebrou ao Senhor em Jerusalém. You just read an example of a national revival. Você acabou de ver o exemplo de um reavivamento de uma nação. It was not isolated in certain areas of the kingdom. Não foi um ato isolado em alguns locais do país. It spread like a wildfire throughout the entire kingdom. Espalhou como um fogo no reino inteiro. It says that for the first time in a long time, Porque pela primeira vez em muito tempo, the entire nation came together a nação inteira se reuniu and they observed a holy feast unto the Lord. e observaram uma festa ao Senhor. And the narrative says there's been nothing like it. E a narrativa diz que não houve nada como isso. How did it happen? Mas como que aconteceu? The entrance of thy words giveth light. A entrada da tua palavra da luz. It's the book. É o livro. It's still the book. Ainda é o livro. And it's always going to be the book. E sempre será o livro. There are many young people in this building and even outside the doors. Há muitos jovens aqui e até lá fora. You young people pay careful attention to what happens in the next 3 days. Jovens, prestem atenção ao que vai acontecer nos próximos 3 dias. You're going to witness men of God Você vai ouvir homens de Deus putting the Word of God in its rightful place. colocando a palavra de Deus no seu lugar correto. You're going to watch pastors Você vai ver pastores highlight and feature the Word of God, enaltecer e engrandecer a palavra de Deus. not programs, Não é uma coisa programada, not some liberal outreach. não é uma coisa liberal que estão fazendo, The simple Word of God. é a simples palavra de Deus. I hope every child and teenager in this place E eu espero que cada criança, que cada jovem neste local will remember this Bible Congress vá lembrar dessa conferência as
cercar of the people of God loving and valuing the Word of God. o povo de Deus amando e valorizando a palavra de Deus. Amém. Amém. We ought not underestimate the book. Não subestime este livro. I fear that in Brazil things are the same as they are in the United States in many ways. Eu temo que as coisas no Brasil sejam como elas são lá nos Estados Unidos em muitos sentidos. I don't know about you, but I find myself frustrated sometimes. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu me encontro frustrado. You look at the sin going on around you, Você vê o pecado ao seu redor. and I don't want my children growing up in it. Eu não quero os meus filhos crescendo no meio deste pecado. I have 8 children. Eu tenho 8 filhos. I have 4 boys and 4 girls. 4 meninos, 4 meninas. And I don't want them to grow up in a sinful world. Eu não quero que eles cresçam num mundo pecaminoso. So instead of spending my time preaching politics, Então, ao invés de gastar o meu tempo falando de política, I'm going to preach the book. eu vou pregar o livro. I'm going to look to the book for change. Eu vou olhar para o livro para haver mudança. Not a new government, Não um novo governo. not policies, Não novas políticas. not new laws. Não novas leis. The book. O livro. The only hope this world has A única esperança que este mundo tem is the book. é o livro. When they found the book, it changed the kingdom. Quando encontraram o livro, mudou o reino. You and I are blessed people. Você e eu somos um povo abençoado. I look around this room, and nearly every lap has a copy of the book. Eu olho o auditório e quase cada pessoa tem uma cópia deste livro. I have been in many places in this world where this was not the case. Eu já estive em muitos lugares neste mundo onde este não era o caso. Dark places Lugares sombrios, where Satan so evidently is working. onde Satanás ainda está agindo de uma forma tão aberta. They don't have the book. Eles não têm o livro. There's little hope of reformation and salvation in their kingdoms. E nesses reinos há pouca esperança de transformação, de salvação. But if somebody book, Mas se alguém levasse para eles o livro, Amém. the entrance of thy words with life. a entrada da tua palavra, da luz, It's the book. é o livro. I remember the day my mother Eu lembro o dia que a minha mãe opened her Bible and showed me the Word of God. abriu a Bíblia e mostrou a palavra de Deus. I read it in my own language, Eu li na minha própria língua. and it changed my life. Ele mudou a minha vida. Amém. I've been in parts of Asia Já estive em partes da Ásia where there is no Bible. onde não tem uma Bíblia, It's darkness. apenas trevas. They don't know what it's like to open their own Bible and read the words of life. E eles não sabem o que é abrir sua Bíblia e ler a palavra de Deus. And here we sit, Nós estamos aqui hoje, our very own copy, com nossa própria cópia, to love and cherish para amar, para cuidar. about the book. Tudo a respeito do livro. We must not be satisfied with only our copy of the book. Não sejamos satisfeitos com apenas a nossa cópia do livro. By the end of this Bible Congress, No final desse congresso, God being our helper, com Deus sendo nosso ajudador, every one of us will leave loving the Word of God more. cada de nós vai sair amando a palavra de Deus mais. Not just any copy of the Word of God, Não qualquer cópia da Bíblia, a pure copy of the Word of God. uma cópia pura. I hope you love the book. Eu espero que você ame o livro. Amém. Let's pray. Deus. My Heavenly Father, thank you for this crowd. Meu Pai Celestial, obrigado por essas pessoas. Thank you for their kind attention. Obrigado pela sua atenção tão carinhosa. Thank this pastor Obrigado por esse pastor. for the heart that you've given him and the burden for your word. Que o coração que o Senhor deu para ele e esse peso pela palavra de Deus. God, I pray you would use this evening Então, Pai, eu peço que o Senhor use essa noite to prepare and tenderize our hearts. para preparar e amolecer os nossos corações. Please prepare us to receive what you have for us. Prepare-nos para receber o que o Senhor tem para nós.
Father, would you do something in this place in the next few days Pai, faça algo aqui neste local nos próximos dias. that would have far-reaching and long-lasting effects? Vai ter um impacto grande e longínquo. Father, would you help us love your word more? Ajude-nos, ó Pai, a amar a sua palavra mais. I ask you in the name of Jesus. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastores. Foi excelente ouvir a pregação mesmo com isso. Amém? Levante a tua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Isso é importante por nós hoje. Amém? E para o próximo e o mundo autônomo também. O mundo precisa o que vocês têm na mão hoje à noite. Amém? Obrigado, pastor. Thank you, preacher. Mensagem perfeita por nós hoje à noite. Então, foi bom para mim ouvir o pastor Adam pregando de novo e encorajou o meu coração de novo nessa noite. Espero que essa mensagem foi encorajada por você. Por favor, quem gosta dessa mensagem hoje à noite? Levanta a mão. Não, vamos colocar a mão no pai. Quem gosta da mensagem hoje à noite? Diga amém. Amém. Por favor. Isso vai ser parte desse congresso, parte que Deus vai fazer em nosso coração nessa semana. Deixe seu coração pronto de receber as coisas de Deus nessa semana. Eu pastor, se precisa, eu me corrigir se precisa. Se é isso que eu precisa, eu quero. Se precisa de encorajamento, se precisa mais a verdade da palavra, eu quero. Amém? Eu estou orando que Deus faz isso por nós. Então, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Irmão Wagner, chegar aqui em frente, por favor. Eu penso que ele não vai chegar logo e você arrumar a Kombi. Que bom. Vocês conseguiram ouvir parte da mensagem lá? Amém. Graças a Deus. Bem-vindo para a nossa igreja de novo. Ora para nós hoje de noite, ok? Oremos. Deus bendito, Criador dos céus e da terra, sabemos que todo poder te pertence, sabemos que o nosso esforço não é em vão, sabemos que não estamos aqui para adorar a homem, estamos aqui para adorar a Ti, que todo poder a Ti pertence. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, te agradecemos pelo privilégio de ter nos trazido até aqui. Somos gratos a Ti, pedimos, Senhor, a Sua ajuda em nosso favor, para que cada dia mais nós possamos, ó Pai, nos esforçar para estar em Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Ok. Obrigado, irmão. Deixe-me falar alguma coisa rapidamente. Nós vamos preparar uma mesa fora com salgadinhos e refrigerantes um pouco tempo aqui. Se algumas mulheres podem nos ajudar a Jéssica, tem que fazer alguma coisa especial, Jéssica, ou só colocar na mesa? Que bom, nós não temos pratos. Vamos passar a casa e pegar pratos agora. Mas se você pode, espera um pouquinho.